Livros infantis, criatividade e inteligência artificial. Você que chegou aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Perla Bia e hoje aqui na Cápsula do Som eu recebo o escritor, autor e ilustrador Roberto. Vai falar um pouquinho para a gente sobre criatividade, sobre criação e sobre a introdução dos livros na infância, certo, Roberto? Isso. Então fica com a gente. Roberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar meu convite. Você aí um autor, escritor de livros infantis, infanto-juvenis, na verdade, né? Primeiramente, bom dia. Estou muito contente de estar aqui. E, assim, eu comecei com os infantis e agora estou seguindo uma outra trajetória aí, mas aí a gente vai falando no decorrer da... Mas me conta algo aqui. Você não começou como autor na sua vida artística, digamos assim? Não, eu sou professor de artes, sempre gostei de desenhar, né? E em um momento da minha vida eu achei que eu precisava tentar, né? E eu, certo momento, achei que deveria correr atrás dos meus sonhos. Então, aí que começou. As pesquisas, visitar editoras, produtoras, emissoras. E ali eu aprendi muito. Foi uma época em que havia ainda o desenho artístico manual e eu peguei a transição para o digital. E aí eu fui me aperfeiçoando, mas ainda lecionando. Aí chegou uma oportunidade, eu abracei, e ali eu fiquei por 5, 6 anos, trabalhando inicialmente como arte finalista, depois como designer gráfico. Mas aí a questão do artista, né? Sim. No meio do trabalho, que não é valorizado, né? Quer dizer, é pouco valorizado, né? E aí foi necessário que eu voltasse para a educação, onde fiquei um bom tempo, mas sempre desenhando, com o desejo de criar um livro, né? Ainda não tinha bem definido qual seria o conteúdo, e na minha concepção acreditava que era difícil escrever. E aí eu fui aprendendo, as oportunidades foram surgindo. Na pandemia, e veio essa necessidade e aflorou todo esse desejo, e aí essa criatividade explodiu e deu origem a esse trabalho. O fato de não poder sair, de ter todo aquele... mexeu demais com todos nós, né? Sim. E aí comecei a desenhar, e surgiu aí uma colega, a Yara, que ela me procurou e falou: olha, Roberto, o que você acha da gente fazer um livro junto e tal? Eu escrevo, você ilustra. E aí começou. Né? A Yara já era escritora? Ela escreve, ela tinha poesias, ela já escrevia algumas coisas, né? Mas aí veio essa proposta dela, e aí eu abracei e falei: vamos embora, vamos lá. Quem é a Yara, Roberto? Só pra gente falar pro pessoal aqui, se o pessoal quiser procurar ela. A Yara, ela é a esposa do Romildo. Ah, Yara, a esposa do A Romildo. Yara é a esposa do Romildo. Gente, o Romildo, aquele que veio aqui falar sobre teatro e que vai voltar ainda, que a gente tem uns projetos aí com ele. Isso. Ai, que interessante, eu não sabia disso. Então. Aí ela mandou o texto, e aí eu fiz os esboços, mandei para ela, falei: o que você achou? Ah, achou legal, tal. E aí eu fiz as artes, encaminhei todo, não só a ilustração, mas a diagramação também. Como eu Sim. trabalhei como arte finalista, design, então eu já fiz a diagramação, falei: ó, tá aqui. Ela mandou lá para os direitos autorais e tá aguardando a publicação. Ela, na verdade, me mandou 2. Então eu fiz esse trabalho para ela. E aí, de repente, a minha história nasceu assim. Brotou. Ô, Roberto, quando você fala é simples, o que é simples, na verdade? Você faz o quê? Qual que é o principal para sua escrita? É o que vem na cabeça mesmo? É mais ou menos como a música? Então, o simples, não, ele tem que vem de dentro, uma Sim. ideia com personagens. Eu falei: o que eu queria passar? Eu queria pessoas totalmente diferentes. E aí eu uso a figura dos animaizinhos, né? Mas pessoas que, no dia a dia, qual a possibilidade de você encontrar? Ou fazer amizade, um cacto com uma cabra e um peixe. Ó, mostra aqui, ó, nessa. Opa! Esse aqui é o primeiro livro
do Roberto. Isso. Certo? É. O nome dele diferentes, mas cada um do seu jeito. E aí a história é essa que você contou agora. Um cacto, uma cabra e um peixe. Eu vou ter que ler esse livro. Porque qual é a possibilidade de se encontrarem e de serem amigos, né? Cada personagem tem um pouquinho de... né? Cada fala pensada, cada medo, cada reação tem um pouquinho. E é aí que a gente entra na questão da inteligência artificial, né? E aí você fala assim, poxa, como que a inteligência artificial pode colocar isso? Será se coloca? A inteligência artificial, ela ajuda na rapidez, fluidez, mas ela, assim, eu, no meu ponto de vista, acredito que ela não pode ser a sua base. Hoje nós vemos aí na internet, eu como estou escrevendo, vejo assim, olha, publique um livro produzido por inteligência artificial. Cadê o autor? Cadê a essência? Né? E a verdade? Compromisso com a verdade que o artista tem que ter. Então, assim, ela tá aí para que a gente aprenda e melhore algumas situações, mas ela é apenas uma ferramenta. Para ajudar você a buscar, de repente, informações que você desconhecia ou que se você fosse buscar essa informação, você demoraria muito para encontrá-la, que você teria que pesquisar em alguns artigos, teria que uma biblioteca, de repente, para buscar alguma coisa sobre algum autor do passado, não sei da sua área, mas penso que seja isso. Eu quero conhecer a história de um autor, ilustrador X. Ali tá na mão, né? Você pesquisou ali, ela busca para você essas informações com mais facilidade. Mas para a criação em si, eu acho que precisa do ser humano ainda. A inteligência artificial, ela ajuda... Você está travado criativamente, ela sugere. Mas o rumo que você vai seguir é seu, é emoção. Ela fala, você pode colocar sobre a questão do mercado. O que o mercado está pedindo, está precisando, né, hoje, em relação à literatura. Então, uma produção de um livro inteiramente por IA, ela é fria, ela não tem a emoção, não tem a essência do artista. E aí, quando eu falo que cada personagem tem um pouquinho de mim, é porque para que as crianças se identifiquem. E aí, será se a gente já não passou por uma situação dessa? Né? Será que a gente, às vezes, quer ter aparentar uma coisa, mas no fundo, lá dentro, a gente está com medo? Né? E o outro? Como o outro me vê? Por que que eu não posso ser amigo de um peixe? E eu sou um cacto. É totalmente diferente de totalmente mim. Diferente. Então você está querendo dizer que esses temas são diferentes? Sim, porque principalmente hoje em dia com tanta diversidade. Sim, a gente precisa aprender a respeitar o outro e não criar um conceito antes de conhecer. Então é aquela amizade ingênua, é aquela coisa para a criança falar assim, nossa, que legal. Uma das coisas que eu mais e que eu gosto nesse primeiro livro é essa questão da ingenuidade, sem a malícia, sem a maldade, é aquela coisa despretensiosa. E esse livro é assim, ele aconteceu de maneira natural e a sua história, embora seja assim, não seja uma história complexa, né? Ela traz isso. São aspectos que fazem parte da formação da criança e para que ela se identifique e quem vai ler isso, ou a própria criança fala, nossa, legal, olha só o caminho que está seguindo. Né? E é mais ou menos por aí. Ou seja, esse livro então pode ajudar aí os pais, uma grande batalha que a gente tem hoje, que é ensinar diferenças para o filho, né? Isso mesmo. Fazê-lo respeitar. Você vê, por exemplo, o personagem principal que é o cacto, que é o espinho. Quem vai encostar a mão num cacto? Qual que é o medo? Machucar. Não é? E aí, como que ele vive com isso? Qual o sentimento do cacto em saber então, que as pessoas têm medo dele e que ele pode machucar? Olha que interessante. Então, e aí, num outro momento, ele
assustado, reage, e aí ele tem uma conexão com a cabra. E, na verdade, ele tinha medo dela. E aí ele vai, eles vão interagindo até o momento que ele fala assim, não, vou resolver isso aqui. E aí viram grandes amigos. Mas ele ainda tinha uma outra situação para resolver. Aí a cabra falou, não, também vou te ajudar. E aí que conhecem o peixe. Onde as pessoas podem encontrar esse livro seu aqui, o Roberto? Eu tô aqui na nossa tela aqui com Sim. o seu site. Isso. Eu falei pra você, eu quis deixar o seu site aqui pra todo mundo já ver, que é o Roberto Autor Ilustrador. Tá ali, ó. robertoautorilustrador.com.br. Aqui você vai encontrar toda a história do Roberto, embaixo, ó, sobre o autor, as publicações. Onde eu encontro esse livro aqui, Roberto? As publicações. Aqui, né? Então, aqui ele fala, né? Foi publicado em 2024 pela editora Apis. Ali tem algumas páginas já com o texto. E logo embaixo tem um link para compra direto aqui, ó, com eles. Isso. Ah, tá. Então já dá para encontrar. Você colocando no site de busca de vocês, vão achar isso em diversos locais. Né? Tá. Esse aqui tá aguardando publicação? Esse foi o primeiro, que é o da Yara. Esse que tá aguardando, então. Então são dois. Ah, tá. Então o primeiro livro foi esse aí. Tá. A primeira ilustração, porque o texto é dela. Né? Fala de uma menina negra que é sapeca, mas que não gosta só de brincar de boneca. Traz uma menina negra. Esse foi o primeiro, depois eu fiz o meu, e aí o próximo dela também tá aí. E a Yara me escondendo ouro, então. Você vê? Yara. Ela escreve. Deixa eu te encontrar cantando no karaokê por aí, viu, Yara? Que você vai ver só, que você tava me escondendo isso. Que legal. Esse aqui também é dela. Esse também é dela. Os óculos mágicos de Alfredinho. Bacana, muito bacana. Então aqui, ó, dá para encontrar o livro aí, muito bacaninha. Você coloca aqui, eu tô com ele na minha mão aqui. Lá no final do seu livro você tem umas atividades para as crianças, que é para colorir e também ensinando a desenhar aqui, que até essa imagem pequenininha que tá aqui, né? Isso. Que é o que você dá uma instrução básica de como essa criança pode chegar no desenho do peixinho. Isso. Eu adorava isso quando eu era criança. Porque isso te ajudou a desenhar, né? Eu adorava. Naquela época não tinha internet, né? Então, enfim. Então eu quis passar um pouco disso também. Fala uma coisa para mim, Roberto. Qual que você acha que é a papel da leitura na formação de uma criança? Nossa, ela forma a personalidade, a empatia, o respeito, né? O aceitar o outro, viver e conviver em sociedade. Então, a leitura, ela é uma formadora do indivíduo, né? E isso é muito enriquecedor. São temas que vão ser trabalhados e a sociedade hoje está tão complexa, imediatista, vai se perdendo. O livro ele pode fornecer informações e cultura para essa criança que, de repente, uma tela de computador, de videogame, vai trazer isso, né? Tem suas vantagens também, né, Roberto? Mas o jogo do videogame também tem a vantagem de deixar a criança um pouco mais aceleradinha, um pouco mais esperta, na leitura, né? Porque acaba sendo mais rápido. Mas, por outro lado, a leitura, o livro, a saída da tela não pode faltar na vida de uma criança, né? Ela desperta a imagem. Como que seria... E o brincar, né? A leitura, você mergulha ali, viaja, né? Nas páginas. Agora, vamos voltar lá naquela coisa da inteligência artificial que você estava falando. Sim. Como é ser um autor? Você fez artes... Ai, bati no microfone aqui. Você fez artes plásticas na sua formação acadêmica. Sim. Então, desde muito tempo, né? Faz tempo que você se formou, né? Faz bastante tempo. Faz tempo. Desde aquela época, você já tinha toda essa parte artística dentro de você. Sim. Então, você viveu momento diferente do que a gente está vivendo hoje com a presença das redes sociais e da inteligência artificial. O que isso mudou na sua maneira de trabalhar, na sua maneira de escrever, na sua maneira de ilustrar? Mudou alguma coisa na ilustração também? Mudou.
Então, como eu falei antes, eu peguei o início da transição da arte manual, do Pestap, para o digital. E na época eu visitei muitas editoras e ali encontrei uma editora que tinha visitação gratuita. E todo mês, primeira segunda-feira do mês. Comecei a ir lá e funcionários lá falaram, acessa esse programa, faz isso, faz aquilo. E foi onde eu comecei a ter contato e eu senti a necessidade de me especializar, porque na faculdade era tudo prático, era o manual, né? E ali onde eu fui conhecendo, fui me aprofundando. Teve um momento em que eu tive um bloqueio, porque eu achava que aquilo não era arte. Eu falo, não, mas estranho, complicado, você não pegar no papel, você não riscar, e aí, puxa, não é assim. E aí, foi a época também que eu estava lecionando, então dei esse tempo. E aí, que eu fui aprendendo, eu falei, não, a gente tem que usar isso aqui. Tem que se adaptar, A né? gente Às tem que se mudanças. adaptar. E assim foi, eu comecei com o tablet, por exemplo. Foi o primeiro livro que eu fiz, foi praticamente no tablet, e esse também, né? Tablet. E eu, nossa, que bacana, que experiência legal. E aí eu falei, não, mas dá para fazer. Então, o meu processo hoje, por exemplo, tem algumas situações em que eu vou direto. Mas quando eu sinto que não está expressando o que eu quero, eu vou no papel. Vou no papel, digitalizo aquilo, jogo lá E e aí coloca a sua verdade. e coloco ali a minha verdade, isso. Entendi. Coloca a sua verdade ali no papel, porque é ela que vai dar a É, alma do negócio, né? e vou falar uma coisa, a gente tá falando de IA. Eu tive a curiosidade É. de jogar, criar esses personagens no IA para ver, depois do livro publicado. É. Aí falei, cria assim uma cabra, um cacto assim. Aí o desenho ficou tecnicamente lindo, mas assim, parecia um Tá. robô, estático, né? Não tinha a leveza, aquela coisa da movimento, da situação. Quando a gente faz desenho, a primeira coisa que a gente vê é falar assim, ó, não faça o boneco assim, Tá. né? E lá é desse jeito, porque falta a essência, né? Sabe que eu acho que eu comentei com você antes da gente começar a gravar. É, você falou assim, primeiro eu tive um choque. Eu tive um choque essa semana. Quando eu ouvi uma música feita por IA Isso. e a modificação de um arranjo de uma música e de uma voz. Né? Eu tive esse choque, porque na verdade, assim, ficou ruim de se ouvir, feio para se ouvir? Não. Mas não teve aquele Isso. música, quando ela toca você e quando a voz daquela pessoa te toca de alguma maneira, você arrepia. Sabe? É algo que você tem. Ela passa um sentimento pra você quando ela tá cantando. Quando só tá ouvindo o rádio mesmo, só ouvindo a música, ou quando você tá vendo ela se apresentar. E eu não. Eu falei, gente, falta. Sabe? Não tem emoção nessa gravação. Não tem emoção nessa voz. Não tem. Sabe? O cantor também é muito isso, né? Ele coloca a emoção dele naquela música. Então. E isso passa para as pessoas. E Não é aquele remete à robô, né? lembrança. Não é Isso. um robô fazendo a nota certa. Exatamente. Entende? Acertando as notas da música. É isso, né? É muito além disso. Então, eu tomei um choque desse essa semana. Eu falei, não. Não, eu me recuso. Eu me recuso. Ou faz a realidade ali, Então o que... é a questão da verdade, né? A verdade de cada um ali, que tá lá, tá impressa na música, tá impressa na escrita, tá impressa ali na dublagem, que a gente teve uma discussão aí um tempo atrás sobre usar a voz, né, de outras pessoas, a dublagem por IA. Então, assim, as ferramentas estão aí, mas então, né, a arte precisa ter a verdade, compromisso com a verdade, com a emoção, tocar a alma das pessoas, né? E ainda bem que a IA não consegue fazer isso. O olhar humano, ela não tem o É, olhar humano, né? isso, é. Ainda não. Não sei até que ponto. Dizem que a IA vai transformar muita coisa e vai tirar, vai, digamos assim, o trabalho das pessoas, inclusive dos artistas. Você acredita? Não, não acredito.
que as pessoas sentem, sabem que aquilo, quando não é uma coisa verdadeira, não vou dizer verdadeira, porque hoje o autor, ele pode falar assim, olha, eu quero que você escreva um livro que tenha esse personagem, que aconteça isso e isso, né? Mas as palavras que vão estar ali não foi você que colocou. Tem verdade. Então, nesse livro, por exemplo, embora simples, ele tem... cada palavra foi pensada. O texto ali é todo feito em rimas. Então, foi pensado, ó, encaixa aqui, não encaixa, olha, mas aqui não... Eu não quero causar essa sensação e nem que as crianças entendam isso. Então, a gente vai lá e muda. Agora, como seria uma IA? Você usa a sua sensibilidade. Isso. Muitas vezes, eu faço a ilustração, termino o livro. Aí eu vou lá, vou dar uma revisada. Na página 1, não, parte aqui. Lá e mexo. Até no texto. Falando, olha, acho que dá para melhorar. Mas é uma coisa da sensibilidade, sim, né? Que a máquina tem. A cada livro que você faz, a cada ilustração que você faz, muda alguma coisa na sua vida? Muda bastante. Eu estou produzindo um terceiro também, sim, livro. Né? E a temática dele é migrante. É esse que vai ser lançado em abril de 26 ou esse já está pronto? Não, esse de abril já está pronto, é a continuação direta desse aqui. Tá. Né? Com os mesmos personagens e outros. Eu quis, nesse que vai ser lançado o ano que vem, colocar um pouco mais de surpresa, emoção, melhorar um pouco a qualidade técnica da arte. Foi a minha intenção nesse próximo livro. Já pro que está, eu tô com apenas o texto dele produzido, mas ele vem de uma experiência de sala de aula mesmo. Então nós tínhamos ali muitos alunos, temos, né, muitos alunos migrantes. Como foi para eles chegar numa escola? Né? Então, assim, o próprio personagem principal, o nome dele é de um aluno. E outros também que estão ali na história são nomes de alunos. Esses alunos vieram de locais muito diferentes, culturalmente? Então, esse menino é boliviano. Né? Aí nós temos crianças que são mais um nível social um pouco melhor, outras não, né? Com pensamentos totalmente, características totalmente diferentes. Então tem um momento lá que uma brincadeira, ó, que animal você gostaria de ser? Animal, você pensa assim, um cachorro, E uma das meninas falou, um dinossauro. Dinossauro? Não, eu quero ser um unicórnio. Por que não? Por que não? Né? Mexe com a imaginação, enfim. Essa história roda toda em relação a como que é um aluno migrante, uma sala de aula. Primeiro dia dele. Olha. E curioso, né? Nós, na escola, nós fazemos pausas para leitura, né? Temos projetos de leitura. E um dia eu falei, não, vou ler esse texto. Perguntei na turma se tinha alguém que sabia falar espanhol. Eu sei, professor. Eu falei, você gostaria de ler? Gostaria. Ela leu muito bem, né? E ao terminar, perguntei assim, e aí, o que você achou? Qual que é a sua impressão? Isso aí é fruto da minha imaginação? Acontece? Falou, professor, acontece muito do que tá aí, passa. Ela também era já um pouco mais, né? Já tinha um tempo que ela estava entre nós ali, mas ela passou por algumas situações que às vezes a gente não pensa no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente não pensa que eles podem passar por essas situações. E isso constrói um caminho para eles, né? É muito bacana. Bacana. Esse daí que você está falando agora é esse que tá o alerta de spoiler ali, ó. Isso. Em 2026, isso. Espeto e sua turma retornam em uma nova aventura emocionante. Certo? Novos desafios, descobertas.
dá pra gente visualizar alguma coisinha na parte de sketches. Ah, então vamos lá. Aí desenhos de Aqui, ó. sketches, Então, você... esse é o da Yara. da Yara, né? Aqui, ó, brinquei com você, ó, férias, todo mundo se identificando agora. Todo mundo pensando no ônibus, no avião, no carro. Esse é o esse teu primeiro livro, que são é só as diferentes. ilustrações, né? Esse também é o outro da Yara. Tá. É muito bacana também. Ele fala da relação de uma criança personificada na forma de um coelho, esperta, brincalhona, atenciosa, mas que todo dia chega na escola sujo. E aí, por que isso acontece? Enfim, né? Aí a escola desenrola. Legal. E esse aqui é esse é o spoiler, ó. Alguém que vai aparecer aí, né? Olha a qualidade da sua ilustração. Muito então, bacana. O traço já tá diferente, ó, novos personagens. Não, mas você é muito humilde, entendeu? Puxa. Você é muito humilde, porque ele já chegou falando pra mim, não, o 2026 vai estar muito... Esse aqui é simplesinho, gente, vocês têm que pegar isso aqui na mão. Roberto, isso aqui não tem nada de simplesinho, tá maravilhoso. Puxa, que bom. Se tiver melhor que esse aqui, olha, realmente... Ele vai ser num outro formato também. Outro formato também. Meu, mas é perfeito, formato. Gente. É perfeito. Quem puder, adquire aí pro seu filho, porque é muito legal o trabalho do Roberto, viu? São outros personagens, acontece uma situação aí que eles querem resolver. E tudo gira em torno dessa situação. Né? E aí vai ter um trabalho em equipe. E aí a onça aparece, e aí, enfim. Legal, aliado a esse projeto, eu tenho mais 2. Eu quis que os personagens saíssem da revista e do livro. Que eles pudessem ser manuseados. Isso tem a ver muito com a minha infância. Eu adorava aqueles recortes de jornal ou aquelas caixas que vinha no cereal que a gente recortava e brincava. Né? E aí eu falei, puta, eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. Então eu tenho uma proposta para que esses personagens possam ser manipulados, sejam de fácil acesso também. Então é uma proposta. E eu não coloquei ela porque está em produção. Então hoje eu já tenho, por exemplo, o espeto em forma de boneco, já tenho coral, que é o peixe, também já em forma de boneco, de uma maneira fácil para a criança, porque a criança não pode ter algo difícil, tem que ser simples, mas que ela brinque. Você já tem as parcerias para esse desenvolvimento desse projeto aí? Não, eu estou fazendo tudo. Você está fazendo tudo? Eu estou fazendo tudo. Eu faço desenho, faço diagramação. Agora eles estão em fase de registro de direitos autorais. Sim. Depois eu vou correr atrás de editora, que é o caminho que ainda tenho que definir. O primeiro livro foi lançado pela editora Apres, mas agora eu estou sentindo a necessidade de fazer algo autoral, né? Ter mais um pouco de liberdade, né? Então eu estou procurando o caminho, né? Pesquisando, enfim, ainda não defini. Sim. Mas assim, estou produzindo tudo. Aliado a isso também, mais para frente vocês aí dá para ver, acho que mais para cima um pouco. Aí são imagens de um livro de colorir pra também. Colorir, né? Também. Aqui só pra gente... aqui é a orientação de desenho, não? Isso aqui são estudos. Sketches são desenhos rápidos. Tá. Desenhos rápidos. Então, às vezes surge uma ideia, fala, vamos fazer isso aqui, vamos ver, tal. Tem esse daqui, por exemplo. Ó. Esse aqui era a minha cachorrinha. E aí eu falei, nossa, como que seria ela nos anos 50? Aí eu fiz traço dos anos 50. Como seria nos anos 70? Como seria nos anos 90? O que muda? Né? São estudos. São estudos e aí algumas temáticas que surgiram para mim, né? E, enfim, esse não tem nenhum compromisso assim comercial, né? Entendo. Bacana. Roberto, pra gente finalizar aqui, hoje a gente vê aí que a gente está numa época agora que os jovens, né, os mais jovenzinhos estão aí fazendo Enem, né, fizeram o Enem,
estão buscando universidades, estão buscando um rumo. Na maioria das vezes a gente ouve muito sobre engenharia, sobre medicina, né, que tá uma febre. Isso. A gente ouve sobre várias áreas, economia, que também tá uma febre, administração, mas a gente ouve poucos jovens falando sobre artes. E nas vagas, por exemplo, como a USP, por exemplo, a nota de corte vai lá embaixo, né? Porque a procura acaba sendo menor. Você, como um artista, como alguém que fez aí a sua graduação em artes plásticas e hoje tem toda essa história, né? De que leciona, já lecionou artes, Isso. e hoje você é um escritor, um autor, um ilustrador, um desenhista. O que você diria hoje? Vale a pena ainda para um jovem buscar o sonho de ser um artista, ou ele acaba por pressão, acaba indo para outra área e deixando esse sonho de lado? Eu acredito que vale muito. Uma das coisas que eu pensava muito, falava assim, puxa vida, queria ser desenhista. Mas eu não posso passar essa vida sem tentar. O não eu já tenho. É claro que não foi como eu imaginei, mas aconteceu. De uma outra forma. E arte, a gente sabe que a arte ela é pouco reconhecida e a remuneração nem sempre é como deveria, né? Às vezes é reconhecido, né, Roberto, mas não é Mas valorizado, né? isso, valorizado. Reconhecido, todo mundo olha e fala, nossa, que lindo, que maravilha, mas na hora de dar valor àquilo, né, aquele trabalho realmente, a pessoa pergunta para você também, as pessoas também te perguntam, mas você trabalha? Então, tem isso, né? E aí, enfim, e aí eu acredito que eles têm que lutar pelos sonhos, porque passar uma vida sem tentar é pior. De repente, na época eu lecionava, eu falei assim, nossa, se eu tivesse ficado lá direto, poxa, será se eu teria condições e teria todo esse know-how que eu tenho hoje? Será se eu não teria uma frustração por nunca ter tentado? Então, esse sair e ir atrás foi muito... trouxe até esse momento. Né? Então, eu acho que sempre vale a pena. Claro que precisamos ter os pés no chão. Sim. Sempre. Né? Não é fácil. Mas tentar sempre é possível. Sempre é possível. Então tá aí a ação de um autor, de um ilustrador aí, um ilustre ilustrador. Roberto, obrigada. Eu que agradeço. Eu espero que você tenha gostado aqui da participação na cápsula. Eu agradeço também grandemente a vocês, a produção aqui, tá? Estou muito feliz de ter participado. Gente, acessem a Cápsula do Som. Por favor. Tá bom? Muito legal. Eu acessei, vi algumas entrevistas ali muito boas, tá? Não percam aí, acompanhem, que é muito bom. Legal, eu agradeço muito a sua presença aqui. A sua presença aqui é uma alegria muito grande para mim, pessoalmente, acho que para todo mundo que está aqui, para o Lucas, para o Giba, para todo mundo, porque é um artista de verdade que está aqui mostrando a sua essência. Isso eu acho que é o que a gente mais quer aqui. Muito obrigado. Né? É incentivar outras pessoas a seguirem por caminhos que, de repente, ela nunca nem faz lá. Como a Yara, por exemplo, que está me escondendo. Então, olha aí. E ela tem outros textos também, olha tá? Só. Poesias. Olha só. Yara, você vai sentar aqui e vai me contar tudo isso. Obrigada, Roberto. Fica com Deus. Até mais. Se Deus quiser, o ano que vem, agora que a gente está no finalzinho do ano, o ano que vem você volta. Ah, tá ótimo. Para falar sobre esse lançamento seu. Tá bom? Tá ok. E muito obrigado pelo livro. Eu agradeço. Obrigado. Viu, obrigada, gente. Obrigada por curtir. Curte aqui esse vídeo, tá bom? Isso vai me ajudar e vai ajudar também o escritor Roberto aqui. Não esquece de entrar na página do Roberto, robertoautorilustrador.com.br. Obrigada.